Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formando C e hoje é dia da gente começar a falar de dureza dos materiais, tá? Então, a gente fez aqui uma sequência recentemente falando sobre rugosidade superficial e hoje a gente vai começar uma nova sequência com algumas aulas falando sobre os pontos principais que a gente percebe sobre dureza dos materiais que gera um pouquinho de dúvida, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é dureza, como a gente trata a dureza dentro de um laboratório. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de dureza Brinell, depois de dureza Rockwell e por último de dureza Vickers, tá? Então vai ser uma sequência de aulas trazendo aí os principais parâmetros ou técnicas de medição de dureza e a gente vai entender um pouquinho de cada um, como que eles apareceram e quando que a gente aplica cada um deles, tudo bem? Então para a gente começar, a gente vai entender primeiro o que é dureza e quais são os métodos de medição que a gente tem principalmente aqui dentro dessa estrutura. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que entender sobre dureza é que dureza é uma propriedade mecânica dos materiais, tá? Então, o teste de dureza, né, a medição de dureza, ele é um teste muito parecido com o que a gente faz de tração, com o que a gente faz de compressão, extricção e assim por diante. Ele é um teste destrutivo, tá? Então, dureza é sim um teste destrutivo, porque mesmo que você ainda continue utilizando aquela peça, você fez uma indentação nessa peça, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Tá? Então ele é um teste destrutivo, então toma um certo cuidado com relação a isso, e que vai avaliar uma propriedade mecânica que é a resistência à penetração. Tá? Então dureza nada mais é do que a resistência à penetração. Tá? Então, quando a gente faz qualquer teste de dureza, o que a gente está fazendo é tentando inserir, tentando penetrar com um penetrador que está aqui do meu ladinho, né, que são essas pontinhas que vocês estão vendo aqui do lado, um produto que eu quero avaliar com essa resistência. Aí, por conta disso, ao longo do tempo, a dureza ela vem evoluindo desde lá da escala Mohs, onde o Mohs ele testava a dureza dos materiais fazendo uma escala, né, que ele batizou com o próprio nome, descobrindo quem riscava quem, né? Onde ele determinou que o talco seria ali o mineral mais macio, né, que a gente tem, e o diamante seria o material mais duro, porque o diamante riscava todo mundo, né? Ele resistia a todo mundo e ninguém riscava ele. Né? Então, basicamente, foi daí que a gente saiu com essa ideia de dureza. E depois a gente começa a perceber que dureza é muito importante e a gente começa a avançar tanto os nossos processos produtivos quanto também a necessidade técnica dos nossos produtos para que eles resistissem a condições mais extremas, pensando na época. Por conta disso, a gente começa a desenvolver métodos de dureza e melhorá-los. Tá? Então, você vai ver vários métodos de dureza. A gente vai falar dos principais. E você vai perceber que eles tentam evoluir, eles tentam melhorar em cima daquilo que a gente já tinha de conhecimento de dureza nos parâmetros anteriores, tá? Então isso é importante a gente pensar. Existe uma linha do tempo, quando a gente fala de dureza dos materiais, existe uma evolução que ainda está acontecendo com relação a isso. A gente tem, inclusive, parâmetros mais novos, talvez menos aplicados ainda de dureza, que tentam trazer uma estratégia mais inteligente para esse tipo de medição, o que é bem bacana, né, e mostra que a gente talvez tenha aí um futuro ainda mais interessante com relação a esse assunto. Tá? Aqui do meu lado ainda você vai ver dois tipos de durômetros, né? Do lado esquerdo, então esse branco aqui, é um durômetro já todo high-tech, digamos assim, né? Então um durômetro que nem tem aquela alavanca, né? Que a gente, quem está acostumado a fazer medição de dureza, talvez já tenha visto, que parece um caça-níquel, né? Ele é um durômetro eletrônico que faz toda a parte mecânica do processo de medição para você, o que é legal porque evita erros de medição. Né? Então a gente tem ali algumas etapas, dependendo do método que você está utilizando, e quando a gente for falar dos métodos, a gente vai falar de cada uma dessas etapas, tá? Que devem ser respeitadas. E nesse durômetro bacana é que você consegue ter isso de forma automatizada. Esses são os durômetros talvez mais high-techs aí quando a gente fala de convencional, que normalmente é Brinell, Vickers ou Rockwell. Tá? Agora, esse do ladinho ali, né, que tem uma manopulazinha ali, né, uma manivelinha ali em cima, esse é um durômetro para baixas durezas, normalmente utilizado para borracha ou materiais macios, tá? Que é manual, né? Onde você faz ali toda a medição manual. Eu gosto sempre de apresentar ele para os alunos, porque é um carinha pouco conhecido, né? Não é tão comum, eu mesmo nunca tive a oportunidade de utilizar esse durômetro, mas ele existe e ele está aí. A gente vai ter outros modelos, como durômetros de microdureza, durômetros de impacto. A gente talvez fale um pouquinho mais sobre eles, se for interessante para você.
saber sobre durezas de impacto, deixa aqui nos comentários, a gente pode fazer um vídeo falando sobre dureza Shore e durezas de impacto, tá? A CNU, por exemplo. E nessas condições aqui, a gente vai ter sempre um testador, né? Então esse equipamento que vai forçar esse penetrador contra o seu produto, né? E esse forçar, né? Esse exercer força contra, que vai executar nossa medição de dureza, tá? Então, de forma muito grosseira inicial, é isso que a gente está fazendo quando a gente faz uma medição de dureza. Outro ponto importante que a gente precisa entender é cada um dos penetradores que a gente tem, eu estou deixando três aqui embaixo, né, de tamanhos diferentes. Nesse caso aqui, inclusive, são de esfera, né? A gente vai entender um pouquinho quando que a gente usa esfera, quando que a gente usa diamante mais para frente. Mas cada um desses casos aqui de penetradores que a gente tem que respeitar o parâmetro de medição que você está utilizando e aquilo que foi acordado entre laboratórios. Tá? Isso é importante, um erro muito comum. Você pode, por exemplo, medir dureza Brinell, né, o famoso HB, com diferentes tamanhos de esferas. E isso gera resultados diferentes de medição. Então, já vi muitas vezes o pessoal discutindo por conta disso. Né? Volkswagen adora fazer medição de dureza Brinell, por exemplo. Né? Então, eles usam muito esse parâmetro de dureza e isso gera uma certa discussão, às vezes, porque nem todo laboratório tem todas as pontas de dureza Brinell e por isso ele tem uma séria diferença nos resultados, tá? Então eu já vi isso acontecer, toma cuidado com isso, sempre leva em consideração, tá? Então o primeiro ponto importantíssimo, se você for fazer medição de qualquer parâmetro, qualquer tipo de dureza, né, entenda qual é a configuração dessa medição, muito parecido com o que a gente fala lá na rugosidade, tá? Então antes de sair medindo, principalmente aqui que a gente está falando de um método de medição que é destrutivo, né? Vai gerar uma indentação, vai gerar ali a calota, né? Uma deformação na peça. Então, primeiro ponto, entenda exatamente como essa medição deve ser feita. Tá? Outra questão né, uma questão também que gera bastante problema, geometria do material que você está fazendo a medição, independente do parâmetro de dureza que você estiver medindo. Tá? Isso faz diferença. Então você tem regras para serem seguidas com relação à espessura do material, parede, principalmente se você estiver falando ali de medição em parede ou coisa do tipo. Então ela tem que ter uma espessura que sustente a força que vai ser executada, porque senão você vai mascarar a medição, né? Você vai ter um resultado que não é realista. Formato, né, então do seu corpo de prova faz muita diferença na medição. Então toma cuidado com isso. Em muitas situações você vai precisar de um corpo de prova. Você não vai poder fazer a medição diretamente no seu produto. Então é lógico, quando é possível fazer a medição do produto e a indentação não será um problema, isso é melhor, como acontece, por exemplo, com rolamentos, né? Então, rolamentos, se você prestar atenção no anel interno, normalmente do rolamento, ele tem uma marquinha bem pequenininha, parece uma linhazinha. Aquilo lá é uma marca, né? Uma indentação de uma medição de dureza daquele anel interno, tá? Então, isso é importante. Percebe que lá você vai ter isso em todos os rolamentos, porque é uma medição que normalmente é feita 100%. Tá? Então, porque para o rolamento isso é fundamental, né? Então é uma característica muito, muito importante. Tá? Então, percebe que dependendo de região que você está, dependendo do cenário que você está atuando e do tipo de produto que você está trabalhando, né, da necessidade mecânica, visto que a dureza é uma propriedade mecânica, você vai ter uma necessidade maior ou menor. Agora, quando você não consegue fazer ali a medição diretamente para o próprio produto, você vai ter que sim que partir para um corpo de prova. Tá? E isso também não foge daquilo que a gente já tem que fazer quando a gente vai fazer um teste de distecção, um Sharpie ou qualquer coisa do tipo. Para todos esses testes, a gente cria um corpo de prova e faz o teste no próprio corpo de prova, porque isso faz com que a gente tenha uma padronização maior do teste. Só que em muitos laboratórios, quando a gente chega na dureza, a gente esquece disso, né? Então a gente esquece dessa preparação de corpo de prova, tá? Então isso é importante. Uma outra questão que a gente tem que levar em consideração é todo corpo de prova tem uma preparação. Então, se você vai trabalhar com corpo de prova, normalmente é importante que você tenha ali um corpo de prova cúbico, né? Ou seja, para que facilite ali a sua medição, que ele tenha uma espessura adequada, que ele tenha uma área adequada de medição, dependendo do parâmetro das forças que você vai aplicar.
Normalmente vai trabalhar com uma superfície que foi trabalhada, foi lixada, foi polida ali minimamente, o mínimo desbastada para a gente fazer a nossa medição. Tá? Então, essas questões, esses detalhes, eles são comuns para todas as medições de dureza. Tá? Então, a gente precisa levar isso em consideração, a gente precisa ter uma avaliação prévia antes da gente começar a fazer qualquer tipo de medição. Na verdade, isso não é só para dureza, isso não é só para rugosidade, como a gente falou. Essa avaliação, essas definições do seu sistema de medição, ou seja, do método que você está utilizando para fazer a medição, tem que acontecer para toda a medição que você faz no laboratório. Né? Então, isso é uma coisa que normalmente a gente vê os laboratórios falhando, né? Então, os laboratórios deixando de fazer. Por conta disso, a gente acaba tendo muita divergência de resultados de medição, porque a gente simplesmente não acordou corretamente as regras do jogo antes de começar a fazer os nossos testes. E a gente costuma só perceber o problema quando a gente tem uma reclamação de cliente, quando a gente tem uma falha em campo ou coisa do tipo. E aí, normalmente, a gente não tem mais tempo ou até condições de poder discutir sobre o assunto. Por isso, eu sempre reforço. Vai começar um sistema de medição novo, vai começar a fazer uma estratégia de medição nova. Primeira coisa a deixar muito claro é quais são as regras do jogo, quais são os métodos que você vai utilizar para qualquer sistema de medição. E na dureza, isso é fundamental. Tem que estar claro como os laboratórios fazem. Se você tem algum tipo de comparação, seja fornecedor, sua empresa, né? Então, considerando a sua empresa como um cliente, como um comprador, ou seja você para o seu cliente, né? Ou até as três condições ali ao mesmo tempo, né? Os três laboratórios ao mesmo tempo. Então, sempre faça esse tipo de avaliação. Poxa, Lucas, mas e se eu não sei como definir isso, como eu posso fazer? Primeiro passo é importante que você entenda se existe alguma norma específica, alguma condição, alguma solicitação específica para o parâmetro que você está utilizando ou para o tipo de produto ou área, né, a aplicação que você está atuando. Tá? Então isso é importante, sempre avalie isso. Então, às vezes, você pode ter uma condição específica pelo produto, uma condição específica pela área ou até pelo parâmetro que você está utilizando de medição. Então, leve isso em consideração. Não encontrou nada, não tem nenhuma consideração, ainda está perdido com isso, é importante fazer um alinhamento junto com o cliente, tá? Então, uma avaliação. Cliente, você tem alguma associação com relação a isso? Então, você tem algum método que você gostaria que seja seguido? Talvez isso também não esteja disponível. Às vezes o cliente sabe menos do que você sobre essa necessidade de dureza. Então, nesse caso, o próximo passo que você pode ter é uma definição por teste. Então, isso funciona muito bem em muitas condições da metodologia, tá? Programação de máquinas tridimensionais, por exemplo, é muito bacana você ter esse tipo de validação antes de você congelar um programa de medição. Se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso aqui em um vídeo específico. Mas quando você não tem um método ou você não tem guias para um método, uma estratégia muito boa é você definir métodos possíveis, então métodos que são coerentes ali dentro da avaliação do seu laboratório e você fazer testes comparativos entre os resultados e confiabilidade desses métodos. Tá? Então, o laboratório de metodologia tem essa responsabilidade. Né? Então, às vezes a gente até vê essa responsabilidade sendo transferida para outras áreas, como engenharia, por exemplo, o que, na minha opinião, isso é minha opinião, não faz o menor sentido. Porque quem é responsável pela definição de sistemas de medição é o laboratório de metrologia, senão a metrologia deixa de ser uma área de ciência da empresa e passaria a ser uma área de operação da empresa, como operadores de medição. Isso não faz o menor sentido, isso empobrece o seu laboratório, isso transfere responsabilidade, consequentemente tira também a autoridade do seu laboratório sobre aquele assunto em específico. Tá? Então toma cuidado sempre que esse tipo de coisa começa a acontecer. Tá? Mas vamos lá. Num resumo, né? Então, dureza dos materiais é uma propriedade mecânica. Dureza nada mais é do que a resistência à penetração, por isso todo teste de dureza tenta fazer a penetração no material que a gente está trabalhando. Eu preciso avaliar muito bem as regras do jogo para aquele parâmetro de dureza que eu estou trabalhando, deixar isso muito claro antes de começar a fazer medições, porque dureza é uma medição destrutiva, tá? Então ele vai gerar ali uma indentação e talvez eu perca aquele corpo de prova ou aquela peça que eu estou fazendo a medição. Tá? E eu tenho sempre que lembrar que dureza
dos materiais precisa de validação, e validação de sistemas de medição destrutivos não é tão simples quanto validação de sistemas de medição replicáveis, né, que são aqueles que a gente pode repetir a medição e validar repetibilidade, né, pensando ali numa estratégia de MSA para validação. Tá? Então, na dureza, isso fica um pouquinho mais difícil de se fazer. Tem técnicas para você fazer isso de forma específica. Tudo bem? Nas próximas aulas, a gente vai falar sobre parâmetros específicos. No próximo vídeo, a gente vai tratar o parâmetro Brilliant. E aí a gente vai conseguir aprofundar um pouquinho mais sobre ele e falar um pouquinho mais sobre as técnicas de medição, o que a gente leva em consideração para cada um dos parâmetros que a gente for abordar. Eu fico por aqui, até o nosso próximo vídeo.